Estávamos ontem cantando na praça e eis que recebo uma ligação do pastor Selmi, não é? E fazer o quê? Estamos aqui e hoje eu estava olhando os avisos aqui no quadro, algo muito interessante. Eu cheguei aqui na igreja em setembro de 2022. Primeiro domingo que eu vim aqui com a Glauceide, ela caiu, levou um tombo, machucou o joelho, né? E dizem que tem na Bíblia um versículo que eu nunca achei: se não vem pelo amor, vem pela dor, não é? A gente já tinha decidido vir para cá, mas doeu a si mesmo. E hoje eu fiquei pensando, rapaz, quanta coisa tem para fazer. Não é? Eu vi o aviso aqui, não parava, o negócio rodava. O Rodrigo, coitado, até parou de falar porque ele cansou, não é? Então preste atenção. É uma coisa que faz parte do crescimento da igreja, as atividades, e você tem a oportunidade de estar sentado aí só para ouvir a mensagem, porque a gente canta de pé, e fazer aquilo que Deus quer que você faça aqui. Hoje de manhã a Bia falou que precisa de candidatos, né? Precisa de pessoas para ajudarem no Sábado Alegre. Deus já escolheu as pessoas, tá? Só que você sabe que Deus escolheu você, só precisa que você fale com a Bia e com o Beto para questão de planejamento. Então Deus convocou todos nós para esse encontro aqui no dia 30. Mas é muito bom vermos muita coisa acontecer. Isso é resultado de vida. É claro que vai incomodar a gente. A gente vai ser convocado para muita coisa. E como tem muita gente, vai dar tempo para nós distribuirmos as atenções para outras pessoas participarem de todas as coisas. Há uns dias atrás, eu estava meditando na Bíblia e encontrei um texto. Eu acho muito interessante falar isso, porque às vezes você conhece o texto, mas quando lê, num dado momento, parece que salta nos seus olhos alguma coisa que você não tinha visto antes. E eu quero compartilhar isso aqui, porque eu já vinha pensando sobre esse texto, já vinha falando ao meu coração sobre essa realidade, já compartilhei em algum momento recente com algumas pessoas, mas é importante para nós compartilharmos esse texto hoje. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 6. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ora em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos, testemunho que se deve dar em todos os tempos, em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto.
mestre dos gentios na fé e na verdade. Nós temos falado aqui no mês de maio sobre a mesa que nos une. E eu enxerguei nesse texto aqui esse relacionamento familiar, porque Paulo ele está falando aqui a Timóteo, porque Timóteo lidava naquela época com um pensamento meio estranho, os pensamentos gnósticos, as pessoas tinham umas ideias muito estranhas e eles achavam que somente alguns iluminados encontrariam a salvação. Como é que seria a salvação naquela época, para esses iluminados? A salvação seria pelo conhecimento, e as pessoas vinham, através do conhecimento, alcançar um sem retorno. 1, 2, 3. Eles estariam, então, vivendo esse estágio superior. E os outros ficariam meio salvos, ou quem sabe, não destinados à salvação. E Paulo fala a Timóteo que eles precisavam, que ele devia ensinar a igreja sobre essa questão de ser, de orar pelas pessoas, de ser um instrumento agradável a Deus, uma vida agradável a Deus. E ele fala aqui para viver com toda piedade, orem, e vivam com toda piedade. É interessante nós pensarmos que a igreja primitiva exercitava a sua comunhão em 2 aspectos. Na mesa da igreja, na mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor, e na mesa em casa. E eles comiam todos os dias, celebravam a ceia e participavam das refeições. Era a comunhão. E esse texto fala de uma comunhão profunda para as nossas vidas. Esse texto fala por quem nós devemos orar e por que nós vamos orar. Por que orar? E por quem nós vamos orar? Então, ele fala aqui de uma vida que agrada a Deus, que é uma vida de oração. É claro que nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai tocar instrumento, nem todo mundo, em menos de um ano, vai aprender a tocar bateria como o Yuri, Em menos de um ano, aprender a tocar guitarra como o Davi, não sei se o Breno já sabia tocar baixo, aprendeu também. Começaram tudo em junho, julho do ano passado, Ninguém, talvez a irmã Maria José não venha aqui tocar bateria, vem? Não vai dar certo, Mas, com certeza, existe uma coisa que todos nós podemos fazer, que é a oração. Todos nós podemos orar. Oração não é por acaso para a irmã Alaí, a irmã Anedina e a irmã Sueli, as irmãs da oração. A oração é para todo mundo. É para todo mundo. Para todas as pessoas. E o que Paulo está falando aqui, antes de tudo eu peço. Antes de qualquer coisa, de qualquer movimento, de qualquer atividade que você vai fazer, ore. É essa a colocação aqui. Mas vamos orar por quem? Em primeiro lugar, vamos orar por todas as pessoas. É muito importante essa ênfase de Paulo aqui, que ele enfatiza a necessidade de orar por todas as pessoas. Ele não faz uma lista de os tipos de pessoas que nós vamos orar. Às vezes oramos, temos vontade e alegria de orar por mais pessoas, por algumas pessoas, mas ele fala indiscriminadamente, ore por todas as pessoas. Ele fala aqui uma coisa muito interessante, peço que se façam súplicas, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Não é somente os tipos de oração, mas é com certeza a intensidade de oração. Qualquer momento em que você estiver orando, você precisa alistar na sua vida o nome de todas
as pessoas. Eu descobri, por exemplo, porque as pessoas dizem assim, põe meu nome na oração. Existe uma igreja aí, que lá na porta da igreja tem um livro que fica aberto lá, e as pessoas chegam lá e colocam o nome. Não diz se está passando fome, se está precisando de emprego. Geralmente vai lá e coloca o nome, não é? Aí diz, coloca o meu nome na oração. E uma vez eu estava falando com uma pessoa, coloca meu nome na oração, eu falei, para quê? A pessoa se assustou. Não, pastor, coloca meu nome na oração. Por quê? O que está acontecendo na sua vida? O que está se passando? Eu quero, quando conversar com Deus, eu quero apresentar o pedido completo. Se eu for orar, eu vou dizer assim, abençoe a fulana de tal. Pronto, acabou a oração. Não é? Acabou a oração. Então, Paulo, ele está falando aqui que é importante nós orarmos por todas as pessoas. Imagina só que lá na sua casa, sentado à mesa para orar, imagina que você tenha, que alguém tenha, por acaso, sem querer, não é? Que tenha alguém que está sentado ali, alguém da família, em que você não pode, não consegue orar por aquela pessoa. Um irmão, um tio, alguém que está ali que você não consegue orar. Quando ele fala, Paulo fala, ore por todas as pessoas, ele está falando para você orar, inclusive para essa pessoa. Vamos estender mais. Imagine que você tem alguns vizinhos que você não consiga orar. Você tem um colega de trabalho que você não consiga orar por ele. Que você tem pessoas e outros parentes distantes que você não consegue orar. É importante que você entenda que a nossa oração, quando abrimos o coração para orar, nós vamos nós oramos com o coração e nós vamos movimentar o nosso coração. Se você está preso com a impossibilidade, por causa de algum sentimento, por causa de alguma ferida, de orar por alguém, na verdade você está desobedecendo, está dizendo aqui, como Paulo diz aqui, porque isso é agradável, isso é bom e aceitável diante de Deus. Paulo diz, aliás, Tiago diz, orem uns pelos outros e confessem os seus pecados, confessem aquilo que você está fazendo. Imagine um ambiente familiar onde você pode confessar, abrir o seu coração, dizer o que está sentindo. E aí é o que Paulo está falando, orar por todos indica um desejo profundo de levar essa pessoa até Deus. Eu desejo que Deus abençoe essa pessoa. Eu desejo que Deus transforme esse coração. E isso às vezes acontece dentro de casa. Quem são essas pessoas? Por exemplo, eu preciso orar por aquele rapaz que me aliviou da aliança essa semana, quinta-feira, não é? E eu descobri uma coisa muito interessante, compartilhando isso com algumas pessoas, e outros compartilharam com outros, não é? E vieram falar comigo, alguém falou assim, pastor, eu fico revoltado. Mas falou assim com um peso muito grande, eu fiquei com pena desse crente, com o coração preso, não é? E aí eu falei, a gente precisa orar por ele. A pessoa se assustou, não é? A pessoa se assustou. Então nós precisamos orar por estas pessoas, por pessoas que nos fazem bem e por pessoas que por acaso nos façam mal. É essa a grande verdade. E nós somos seletivos na nossa oração e geralmente oramos por quem nos ajuda, por quem nos faz, não é? Nos ajuda e nos alegra, nos faz bem, não é? Então orar por todos ao redor indica um desejo profundo que esses membros da sociedade sejam alcançados pela salvação. Agora é importante uma coisa, pensar o seguinte, imagine que esse garoto seja salvo, imagine que esse rapaz que assaltou o Gabriel e a Stephanie ontem, que levaram a aliança deles também, não é? Imagine que eles se convertem em algum lugar, em alguma igreja. Eles vão entrar no mesmo céu que está guardado para mim. Eles vão participar da mesma herança que Deus reservou para mim, como está lá em Romanos 8, de 15 a 17.
Então você precisa orar, porque o que Deus tem preparado não é porque você é bonzinho, não é porque você está aqui hoje. O que Deus tem preparado por nós é por graça de Deus, pela morte de Jesus Cristo na cruz, coisa que nós vamos falar agora, daqui um pouco. Então indica que eu estou pronto para, quando eu oro por alguém, eu estou pronto para compartilhar a vida de Jesus Cristo com esta pessoa. Indica que o meu coração está livre e eu posso orar. Em segundo lugar, Paulo diz, na sua ênfase aqui, não é? Ele diz o seguinte, versículo 2, orem em favor de todas as pessoas, tá? Agora, ele fala aqui, orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Fica um pouco mais difícil, não é? Porque é outra demonstração de um coração livre, é orar por todos que exercem autoridade. Nós somos bombardeados todos os dias pela televisão, pelo jornal, pela conversa do trem, pela conversa e às vezes até aqui na igreja, não sei, acho que aqui não, né? Só lá em Istambul, né? Nós somos bombardeados por ideologias que desejam sacrificar os seus inimigos. Tá? E quantas casas, por exemplo, ao ouvir os noticiários, que eu recomendo que não assistam esses noticiários, e fala de pessoas que fizeram mal para os outros, e eu já assisti a pessoa dizer, não é, que merecia morrer, merecia isso, merecia aquilo, e nós somos bombardeados e a nossa vida vai enchendo de coisas, desse sentimento em que a gente precisa, que deseja que essas pessoas terminem, acabem, sumam da nossa frente, principalmente as autoridades que fazem coisas que são corruptos, que fazem coisas que nós não gostamos. Aí você precisa, abre esse texto aqui, e esse texto nos diz, ore por ele. Eu não sei se vai mudar, eu não sei se ele vai se converter, mas o que Paulo está querendo aqui é que o seu coração seja transformado. Se você tem a capacidade de orar por uma pessoa que não lhe faz bem com a sua liderança, que se você tem a capacidade de orar por essa pessoa, você tem um coração livre. Aqueles crentes viviam numa opressão romana, aqueles crentes viviam com o imperador, desejando que eles declarassem que o imperador é Deus. E eles deviam orar por ele. Deveriam orar por aqueles líderes opressores. Isso quer dizer que você, quando ora por eles, o seu coração está livre. Olha o que Paulo diz aqui. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. É claro que a sua oração não pode ser que não mude o quadro político, mas você vai ter paz no coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando você ora, você liberta o seu coração de qualquer opressão, de qualquer pressão que levaria você a ir contra uma pessoa que Deus deseja salvar. Ao invés de você dobrar os seus joelhos e orar por aquela pessoa, clamando pela salvação daquele coração, daquela vida, isso traz paz ao coração, anima o seu coração. E agora imagina uma casa. Todos sentaram para almoçar, Dia das Mães, não é? E levanta um bendito ali e fala uma questão política. O outro pensa ao contrário. Aí acabou o almoço, não é? Imagina aquele senhor, aquele que deveria ser o líder da casa, como falou o Derek hoje de manhã. Imagina que ele fale coisas horríveis contra certo político, porque ele não gosta do político. E depois chama os filhos, vamos para a igreja adorar o Senhor.
Vamos orar pelo nosso irmão que está doente. Qual é a moral que essa pessoa tem para clamar às pessoas, para aclamar em sua família, para que ore por pessoas, não é? É nosso amigo. E quem não é amigo? Nós precisamos orar pelos políticos para que tenhamos uma vida mansa, tranquila, piedosa. É isso que Paulo está dizendo. Então, indica aqui, então, que não é preciso resolver todos os problemas da sociedade. Eu não desejo, eu sei que não vou ter uma sociedade onde tudo dá certo, onde tudo é alegria, onde ninguém faz nada errado, onde não tem ladrão roubando aliança. Eu sei que eu não vou ter e não vou ver essa sociedade, mas vou ter paz no coração. Vou ter alegria de estar na presença do Senhor, porque no meu coração não vai ter impedimentos para orar. Imagine Jesus lá na cruz, lá em cima, olhando para aquelas pessoas e qual foi a oração de Jesus? Senhor, perdoe, porque não sabem o que fazem. Se pudéssemos falar a mesma coisa, Pai, perdoa esses homens, porque não sabem o que fazem. Nós precisamos orar. E se você não consegue, então, liberte-se. Liberte-se ore pelas autoridades. Isso é agradável a Deus, segundo o apóstolo Paulo. Imagine que todos eles sejam salvos. Imagine que eles venham aqui na igreja do Maracanã, senta aí, vamos louvar, somos irmãos. Não é? Uma vez lá na Liberdade chegou um político e alguém veio falar comigo, pastor, tem um fulano aí. Falei, deixa ele lá. Não é? Aí tem aquela hora de apresentar os visitantes, agradeço aqui a presença do fulano, agradeço aqui a presença do fulano, não é? Está aqui, falei o nome da pessoa, me levaram o nome e, na verdade, todo o destaque que ele ganhou foi, junto com os visitantes, ser falado o nome dele. Então é importante que você pare para orar por estas pessoas, que você tenha um coração livre. Se você não consegue orar pela sua liderança política, que você se liberte o seu coração. Por que Jesus pôde orar pelo perdão daqueles que estavam crucificando ele? Porque Jesus não tinha feridas no seu coração. Nós trazemos muitas feridas. Nem sempre a gente consegue orar, não pelo que o outro fez, mas porque nós temos feridas no coração. E elas vêm à tona. Então vamos parar para pensar, quando a sua família se reunir, que todos possam orar por aqueles que exercem autoridade em nosso país. Por que oração? Não, eu estou respondendo, vou responder, espera aí. Não é? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos. Aí Paulo diz uma coisa, o que tem a ver isso com a comunhão da mesa? É muito simples, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos. Então foi Jesus que morreu na cruz para nos salvar. E nós oramos junto com a mediação de Jesus. Jesus é o único mediador. Não existe outro mediador. Mas algumas vezes agimos como se tivéssemos autoridade de tirar algumas pessoas do caminho do céu. Uma vez eu ouvi um negócio assim, tá? Eu acho que ninguém ouviu isso, só eu. Que diz assim, bandido bom é bandido morto. Que autoridade você tem de falar isso? A Bíblia manda você orar pela pessoa. A Bíblia manda você orar e diz que Jesus é o mediador. Senhor, eu quero te apresentar o nome do fulano de tal que precisa ser salvo, precisa ser resgatado. Eu não tenho autoridade de impedir que essa pessoa seja salva. E às vezes agimos como se fôssemos o mediador da salvação das pessoas.
Outras vezes queremos transferir a autoridade de Jesus para algumas atividades. Venha, lá perto de casa tem uma faixa bem grande assim. Venha participar da cruzada de salvação. Eu não sei quantos dias, o que acontece naquela cruzada lá, mas a pessoa participa 7 dias, 20 dias, eu não sei o que vai fazer, e vai encontrar a salvação. E outro dia alguém me dizia o seguinte: comigo deu certo. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu igualmente para todas as pessoas. Não é para dar certo na vida da Rosana e não dar certo na vida do pastor Josias. Jesus morreu para todas as pessoas. E como é que vai dar certo na nossa vida? E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos, às vezes, mediadores, arranjamos mediadores. Existia uma época aí que, ainda bem que passou essa época, não existe mais, um tal de copo d'água que era orado, que a pessoa tomava e matava, e às vezes nem matava a sede, não é? Quanto mais destruir o pecado. E eu cheguei numa casa, Irmã Maria do Carmo, e a Bia conhece, não é? Lá no Alto do Turano, lá estava a oração, lá estava a televisão ligada e o copo d'água em cima da televisão. Minha irmã, sentei com ela, expliquei. Ela parece que entendeu. Um dia eu estava passando por lá, deixa eu visitar minha irmã. Antes a televisão é aquela de tubo grandão, cabia o copo d'água em cima. Agora os filhos dela compraram uma televisão fina e ela tinha um suporte para colocar o copo d'água lá. Eu falei, mas a senhora de novo com esse copo d'água? Esse copo d'água não é Jesus. Jesus é que morreu na cruz para a nossa salvação. Então, muitas vezes nós fazemos campanha, fazemos na ideia, na sensação de que essas coisas vão trazer para nós o que Jesus pode trazer, porque somente Ele morreu na cruz para isso. E quando nós oramos junto com a mediação de Jesus Cristo, porque foi Jesus que disse: tudo o que pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. É em nome de Jesus. É Jesus que morreu, que deu a si mesmo em resgate por todos. Imagine, eu gostaria de pensar, não é? Que a dificuldade do Derek hoje de manhã, quando ele falou de ler a Bíblia junto, de orar junto, eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né? E é importante a gente parar para pensar que quando a gente ora em família, a família está sendo unida em torno de Jesus. Porque é Jesus que traz para nós as soluções de Deus. E é isso que nós queremos para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: quem é que nos condenará? É Cristo que morreu e ressuscitou, está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Não existe outro recurso a não ser a oração, com a mediação de Jesus Cristo, que morreu na cruz para ser não somente o nosso Senhor, não somente o nosso Salvador, mas o nosso mediador com Deus, entre eu e Deus. Isso é o que nós aprendemos aqui nesse texto. E eu lembro de um pastor que estava missionário em Portugal, e ele ia receber, ele era coordenador da região dos missionários, dos pastores, da associação, e ele estava muito angustiado com os problemas que estavam acontecendo lá em Portugal. E ele ia receber, ia hospedar o secretário executivo da Junta de Missões Mundiais, naquela época, o pastor Samuel Mitch, meu amigo. E aí, ele recebeu o pastor Samuel Mitch. E ele falou: pastor, vamos andar um pouco aqui pela cidade, vamos embora. E ele começou a trazer os problemas para o pastor Samuel Mitch. Olha, aquele pastor, e falou. Ele parava na rua lá, vamos orar por ele. E orava por ele, pastor que estava com aquele problema: Senhor, resolva esse problema, não sei o quê. E ele não caiu a ficha, ele
continuaram andando, ele foi falar de outro pastor, de outro problema. Vamos parar um pouquinho, vamos orar por esse problema. E continua assim, orando, até que ele diz, até que caiu a ficha, e eu percebi que eu precisava orar por essas pessoas. O problema era eu. Ele tinha os problemas dele, os outros tinham os problemas dele, mas ele queria que nada disso acontecesse. E ele falou, eu preciso orar. Ele aprendeu com a oração do pastor Samuel Mitch, que ele precisava orar. Talvez tenham pessoas por quem você não consiga orar. Então você precisa resolver o seu problema. Sua família precisa e depende da solução desse problema. A unidade da sua família depende da solução desse problema, para que você possa orar por pessoas que estão ao seu redor. Talvez você tenha líderes políticos, lideranças da sociedade que você não consiga orar. Então você precisa resolver esse problema. O problema que está no seu coração. Então Paulo deseja que a sua família se reúna em oração por todas as pessoas e por todas as autoridades. Porque Jesus Cristo morreu pela salvação dessas pessoas. Ele morreu por todos. Logo, cabe a você orar por todos. Isso indica um coração livre para orar. Indica uma família livre, unida em oração. Ore por todos, em nome de Jesus.